Realmente, porque às vezes é tão difícil conversar com as pessoas. Às vezes a gente está passando por uma situação que a gente sabe que a gente precisa falar com a pessoa, mas a gente encontra muitos bloqueios, muito receio, principalmente quando nós estamos passando por uma situação que a gente sabe que a gente errou no passado. Por que isso é tão difícil? Bom, meu nome é Eduardo Giovanelli, eu sou neuropsicólogo e no vídeo de hoje a gente vai entender que a verdade não é uma simples ação, não é só falar, é entrar em contato com sensações e emoções singulares, primeiro com você mesmo. Porque muitas vezes a gente está diante de uma pessoa, a gente quer falar as coisas para essa pessoa, mas a gente não sai a fala, não sai, parece que trava. E aí, por exemplo, às vezes você está conhecendo uma pessoa, aí você quer falar para essa pessoa que você está interessado nela, né? Ou interessada nela. E não sai, parece que trava. Por quê? Porque provavelmente você tem dificuldade de lidar com os seus próprios desconfortos e tolerâncias. Às vezes a visão que você tem sobre o outro é mais importante do que a visão que você tem sobre você mesmo. Então, esse comportamento, por mais simples que pareça, não é tão simples assim. Existem vários fatores que acabam impactando neste comportamento. Às vezes pode ser fatores cognitivos, né, de pensamentos e crenças que você tem sobre você mesmo e sobre o outro. Pode ser fatores afetivos, que diz respeito às emoções advindas desse pensamento. Pode ser fatores referentes ao self, que é a forma como você se vê neste momento. Pode ser referente ao fator atencional, qual é a sua atenção nesse momento. A gente vai falar que a pessoa é melhor não pagar para ver. Então a sua atenção vai sendo mais voltada ao prazer, ao alívio, a deixar para depois, entre vários outros contextos. Então, nós, sem percebermos, carregamos crenças lá de trás, né, que são pensamentos enraizados que a gente não consegue, que não vai dar certo, mas que isso diz muito mais sobre nós do que sobre a situação mesmo. A gente realmente acredita e às vezes somos reforçados durante a nossa vivência, o dia a dia, que a gente não consegue. A gente pode, de repente, não conseguir conversar com o outro porque a gente, sei lá, se acha desinteressante, não tem um interesse suficiente para o ponto da pessoa, né, gostar de mim. Ou às vezes, putz, eu vou falar isso com a pessoa e vai acontecer um desastre. É importante a gente observar mecanismos e formas de como você falar. Existem formas e formas de você falar. Quem nunca passou por isso, né? Alguma pessoa chega e fala de uma forma com a gente fica meio, né, desconfortável. Então existem formas de você falar, existe treinamento de habilidades sociais, a como você olha, como você fala, tudo. E tudo isso você pode encontrar no portal da Minha Incrivelmente. Lá a gente fala sobre essas questões de autocompaixão e empatia, mostrando como você pode fazer isso aí no seu dia a dia. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente acaba nos desvalidando antes da ação. Tipo, putz, a pessoa tá ali, eu não vou conseguir falar com essa pessoa, não vai dar certo, eu não vou conseguir mesmo. Você acaba se desvalidando antes de acontecer a ação. Por quê? Porque tem dificuldade, provavelmente, de tolerar essa questão do desconforto. E muitas vezes a gente tem que fazer as ações com desconforto mesmo, mesmo mediante a consequências negativas que podem acontecer. Um outro fator que acaba sendo impactante é quando a gente vai falar uma coisa para a pessoa no qual nós erramos referente ao passado. Então, por exemplo, putz, eu vou falar com uma pessoa falando que, putz, olha, não era para mim ter feito isso, eu fui o errado, eu fui impulsivo. Admitir os próprios erros é difícil, porque isso é uma fragilidade. E dependendo da forma como você olha a sua fragilidade lá no passado, quando você teve essa ação, vai ser difícil você passar para o outro.
Porque às vezes você não compreendeu este processo e não entrou em contato com várias emoções subjacentes que está por detrás dessa fala. Como, por exemplo, putz, eu fiz uma coisa lá do meu passado que me causou vergonha. Eu fiz uma coisa lá do meu passado que me causou tristeza. Eu fiz uma coisa lá do meu passado que me causou raiva. Eu fiquei muito nervoso comigo de ter agido dessa forma. Teve um motivo, uma situação, você pensa, hoje você está pensando muitas vezes diferente de como você pensou lá atrás. Abrir espaço para isso é um primeiro passo para você ter autocompaixão. Não estou falando que é simples, não. Muito pelo contrário, é muito desafiador isso. Mas a partir do momento que você olha para você primeiro e trabalha essas questões, observando e se conectando com a sua vergonha. Né? Então, a vergonha ela vem no corpo de uma forma desagradável. Ter tolerância para essa vergonha, imaginar a situação e perceber essas ações que o seu corpo dá, essas reações do seu corpo e tolerar elas, se abrir para isso ao invés de empurrar, ignorar e tudo mais, vai fazendo com que você crie mecanismos para essa fala. Como eu falei, não estou falando que é fácil aqui, de forma nenhuma é fácil, mas o processo começa primeiro com você e não com o outro, a partir do momento em que você abre os olhos para identificar essas emoções desagradáveis e permitir uma conexão com elas. Senão, vai ficando muito mais difícil você falar aí com as pessoas. Beleza? Este e vários outros vídeos você pode ver de forma bem mais profunda lá no portal da Minha Incrível Mente, no qual a gente vai falar sobre muitas coisas a respeito sobre saúde mental, qualidade de vida e bem-estar de uma forma muito mais profunda. É como se fosse uma sessão, eu explicando, debatendo, a gente falando sobre várias coisas muito mais profundas que para te ajudar você e outras pessoas aí na vida. Beleza? Beijão no seu coração. A gente se vê lá.